Tá todo mundo falando que o azul Klein será a cor do inverno 2026. E assim, ele já começou a aparecer nas passarelas mais importantes do mundo, nas campanhas, nas vitrines, no Pinterest, no Street Style e provavelmente vai dominar o seu feed nesses próximos meses. Mas como tudo que acontece na moda, a informação sempre chega aqui no canal primeiro, e eu quis trazer pra vocês muito mais do que só uma tendência de azul. Trazer o curioso, como quase ninguém está falando sobre a parte importante da volta do azul Klein, que é o mais importante de tudo. Porque o azul, gente, ele foi já uma das cores mais caras do mundo, literalmente, inclusive custando mais do que o próprio ouro. Então o azul, ele não é só o azul. Por trás dele tem muito sobre uma potência, uma presença e sempre carrega uma sensação de poder. E essa história, ela fica muito mais bizarra quando a gente entende como foi difícil desenvolver esse exato tom de azul que dominará a moda em 2026. E hoje nós iremos decodificar tudo sobre o azul Klein, por que ele está voltando, quais são as marcas que estão utilizando, e eu vou ajudar você no final a usá-lo no seu dia a dia, colocando tendência sem perder a sua personalidade. Então, se você gosta de vídeos de moda inteligente, que vai abordar dados, história, tendência, este vídeo é pra você. Se você continuar nesse vídeo até o final, eu posso te garantir que você sairá muito mais rico do que entrou e você não vai de maneira nenhuma se arrepender. Então, bora lá pra mais um vídeo inteligente de moda comigo. Toda vez que a gente fala sobre tendências, a gente tem muito essa troca de tendências, comportamento. Eu sempre falo pra vocês que a moda é um resultado de todos os âmbitos da sociedade. Então, quando a gente fala sobre uma cor ou sobre algo específico, nunca é sobre só uma roupa. É muito mais sobre o comportamento, o que a cultura está dizendo sobre isso. Eu acho muito curioso como que o azul Klein, ele volta num momento específico de moda, né? Porque durante muitos anos a gente viveu uma era extremamente neutra, clean glow, bege, off-white, com a luxury, cinza, marrom, todos os tons que eram extremamente neutros e tudo muito básico, muito minimalista. E a gente tá vendo realmente a moda virar a página, a gente tá vendo mais personalidade vir, as marcas se impondo mais, as marcas trazendo mais o seu DNA e tudo tá ficando muito mais forte. Então, após um momento muito grande de todo mundo seguir as mesmas referências, todo mundo se vestir igual, o azul traz o que a gente precisa hoje, que é o luxo de hoje, né? Ser diferente. Então vocês entendem como tudo na moda é muito um reflexo da sociedade? E isso fica muito claro nas coleções recentes, né? O Anthony Vaccarello colocou azul cobalto, azul Klein intenso na Saint Laurent. A Gucci trouxe um style extremamente saturado, inclusive também com azul Klein um pouco mais fechado nessa bolsa aqui do último desfile. A Chanel trabalhou muito esse azul intenso. Gente, várias marcas estão trazendo esse azul muito forte. Até a Pantone, inclusive, já vinha apontando desde 2024 uma volta dessas cores mais emocionais, mais saturadas, depois de anos de neutralidade. Então, depois de uma década, né, dessa estética clean que ninguém aguentava mais, o mercado começa a perceber o quê? Uma fadiga visual. E eu sempre falo pra vocês que o pêndulo tem que virar, que toda engrenagem tem que girar, então tem que algo ficar em alta, depois não ficar mais pra gente continuar com esse mercado capitalista rendendo bilhões pra moda. Então, gente, antes da gente entender por que o azul voltou, a gente precisa entender o que ele representa e por que ele nunca foi uma cor comum, que, by the way, é a minha cor favorita. O azul já foi mais caro que o ouro, né? Eu trouxe pra vocês lá no início do vídeo, e hoje até parece absurdo pensar nisso, que, gente, como assim uma cor ser mais cara do que o ouro? Mas sim, durante séculos, o azul foi uma das coisas mais caras que alguém podia literalmente usar. Na Idade Média e no Renascimento, o pigmento azul mais valioso vinha de uma pedra chamada lápis lazuli, extraída principalmente na região do Afeganistão. E isso desde ali aproximadamente o século XVI. Essa pedra atravessava rotas comerciais enormes até chegar à Europa. E depois era triturada manualmente num processo extremamente caro e demorado. E desse processo nascia o ultramarino. Inclusive o nome, né, vem do latim ultramarinus, que é além do mar. Porque, gente, aquele pigmento, ele vinha literalmente do outro mundo. E aqui entra uma informação que ela é muito importante. O ultramarino natural era tão caro que os artistas frequentemente assinavam contratos especificando quanto azul
utilizariam numa pintura, porque o pigmento ele podia custar sim mais que ouro em determinados períodos. Então vamos pensar no impacto que algo que era muito raro trouxe para uma cor, porque o azul ele não era uma escolha estética, não era algo que estava ali disponível na natureza muito forte. O azul era muito status econômico, falava sobre poder, sobre prestígio, sobre exclusividade. E isso aparece muito claramente nas pinturas renascentistas. Por exemplo, a Virgem Maria, né, que frequentemente era retratada usando mantos ultramarinos extremamente intensos. Por quê? Porque a igreja queria comunicar a importância divina, o luxo espiritual, a presença. Os artistas como Michelangelo, Tiziano utilizavam o ultramarino em obras extremamente importantes, justamente porque o pigmento era símbolo de valor. Talvez até por isso, né, que hoje o azul continue parecendo muito sofisticado. É uma cor muito sofisticada que sempre vai elevar o seu look. E tem um ponto dessa história que muda completamente quando um artista francês transforma azul em obsessão. Mas antes continuemos, muito prazer, meu nome é Marcela Carrasco e aqui nesse canal a gente fala tudo sobre o mundo da moda. Negócios de moda, tendências de moda, tudo que for moda mais fresquinha sairá aqui primeiro, que é o melhor canal de moda do Brasil. Então se você gosta muito desse tipo de conteúdo, já dá muito like pra me ajudar muito, comenta nem que seja um coraçãozinho pra me ajudar. Já continua aqui no canal que são mais de 900 vídeos inteiramente grátis pra você aprender moda comigo. Já dá like aqui embaixo, já comenta, dá hype, se inscreva também, toda segunda, quarta e sexta saem vídeos novos. Também, gente, já posta esse vídeo nos seus stories para aumentarmos cada vez mais a nossa comunidade de gostosas, inteligentes. E também me siga em todas as minhas redes sociais, que é Marcela Carrasco, em todas elas que eu estou diariamente postando notícias de moda para vocês. Aqui Instagram, aqui TikTok, e eu quero saber de você, você usaria esse azul Klein nesse inverno 2026? Bora lá continuar pro vídeo. Gente, vocês verão que nesse vídeo tem vários lados levando a nós entendermos que o azul é muito sobre posicionamento. Vamos falar a verdade. As cores controlam o nosso cérebro. E aqui começa uma parte muito interessante do nosso vídeo, porque, gente, as cores, elas não funcionam só visualmente. Elas funcionam psicologicamente. Cada cor traz um sentimento pra nós, por isso que a gente fala que imagem é poder. E existe uma razão para tantas empresas utilizarem o azul. Vamos fazer uma conta rápida aqui de algumas empresas que eu trouxe pra gente entender a importância do azul no cenário geral, tá? Do mundo. Facebook, LinkedIn, Samsung, Ford, PayPal, American Express. Gente, o azul, ele transmite estabilidade, confiança e segurança. Inclusive, fazendo esse roteiro, vi vários estudos de psicologia das cores que mostram que o azul, ele é sempre associado à inteligência, à calma, a credibilidade. Olha como uma história aconteceu lá atrás, ela carrega ali um DNA muito forte, né? Só que vamos lá, gente. Quando a gente fala de azul, a gente já sabe que 2026 ia ser um ano mais azul, que eu já tinha falado pra vocês, um ano mais frio. Só que existe uma diferença enorme entre o azul corporativo e o azul que nós estamos falando aqui em específico, que é o Klein versus cobalto. Porque o azul Klein, ele não tenta tranquilizar ninguém, tá? Vamos ser bem sinceros, aquele azul pau, que parece um flash. Ele é uma cor que faz o quê? Ocupa o espaço, ele passa na frente. Prende o olhar quando você olha um look assim monocromático azul. E isso é exatamente porque está voltando agora. Porque depois de anos vivendo essa estética chata que ninguém aguenta mais, a moda precisa voltar a ter desejo no impacto, na presença, na identidade. E ninguém entendeu isso tão profundamente quanto Yves Klein. Yves Klein foi o homem que ficou obcecado pelo azul. Ele nasceu em 1928 em Nice, na França. Filho de artistas, ele cresceu cercado por pintura, arte e experimentação visual. Mas o que é interessante sobre a história de Klein é que ele não queria simplesmente pintar quadros, ele queria criar experiências que eram quase espirituais, que ele mesmo dizia. Nos anos 50, ele começou a desenvolver uma obsessão muito específica, criar o azul perfeito. Gente, olha, a gente tava falando lá dos anos renascentistas, agora já tá em 1950 e o azul ainda era difícil de reproduzir. Então toda vez que ele pegava lá o pigmento, né, ultramarino, ele era misturado da tinta tradicional e o que acontecia com ele? Ele perdia intensidade, a profundidade e perdia a vida da cor, né, que é aquela cor bem saturada. Então Klein, ele começou uma busca quase obsessiva tentando resolver isso, até que em 1960 ele registra oficialmente o International
Klein Blue, o famoso IKB, uma fórmula criada junto com o marchand e fornecedor de tintas, né, Edward Aden. E talvez a parte mais interessante seja que Yves Klein não queria representar os objetos, ele queria representar o vazio. Gente, com certeza vocês já devem ter visto em algum museu que vocês foram, ou até em algum conteúdo, essa foto desse quadro aqui, que muita gente fala, nossa, meu Deus, gente, isso é um quadro, mas é só um pedaço de azul. Nossa, isso aqui é absurdo. Eu já ouvi, tá? Pessoas falando isso dentro de museu. E, gente, não é. Por trás disso, era muito sobre representar o vazio que o Yves queria, o infinito, a imaterialidade. Ele inclusive dizia que o azul era a cor mais abstrata do mundo, porque o céu, gente, não tem moldura, o mar não tem fim. E não sei se vocês sabem, o azul é uma das cores mais difíceis de encontrar na própria natureza. Então, quando você pensa no azul mesmo, você sente uma certa profundidade. E talvez seja exatamente por isso que aquelas obras pareçam estranhas até hoje, façam esses burburinhos, porque ninguém entende o quanto e ali tem de poder numa tela que é inteira azul. E quando você olha essa tela que não tem desenho, não tem rosto, não tem paisagem, não tem explicação nenhuma, você também provavelmente se pergunta, né? Sério que isso é arte? É exatamente esse questionamento que faz essa obra funcionar, né? Porque o nosso cérebro, ele foi muito treinado pra procurar significados o tempo inteiro. Então você tem que olhar uma obra, conseguir lê-la, entender o que estava acontecendo atrás da história, seja uma narrativa, uma figura, enfim. Só que uma obra como essa só tem a presença, o poder da cor, e isso acaba realmente incomodando muita gente. Em 57, o Yves Klein apresentou sua exposição por Post Monochrome em Milão e as paredes eram tomadas por telas monocromáticas azuis, e aquilo gerou um choque imediato que os críticos odiaram e outros ficaram fascinados. Então, por que eu trouxe, gente, todos esses pontos do azul pra vocês entenderem por que é tão relevante essa volta agora, porque a gente não está falando aqui sobre uma cor, a gente tá falando sobre uma percepção. E honestamente falando, a moda funciona exatamente desta forma. Tudo que realmente muda o comportamento, primeiro, parece estranho. Então sim, gente, nós estaremos em um momento de moda que teremos muitos blocos de cores. Inclusive, vão aí se preparando para a volta do neon. Aproveita, inclusive, agora que estará em alta todo esse boom da Copa do Mundo. E bora lá, gente, colocar roupa neon, verde neon, amarelo neon, que vai ser o babado. E por que eu tô falando isso, gente? Porque vamos lá para um raciocínio rápido. Toda vez que o comportamento muda, né, que a gente vê que a moda tá trazendo coisas mais interessantes, a gente sabe que terão mudanças estéticas que serão bem legais pra gente observar e entender os próximos comportamentos da moda e das tendências. Por exemplo, o new look da Dior, que causou muita estranheza em 47, porque parecia exagerado depois da guerra. O punk, que causou estranheza porque parecia agressivo. O minimalismo dos anos 90, que causou estranheza, que parecia sem graça, né, pós muitos ali anos de extremo maximalismo. A skinny jeans, que parecia impossível de voltar e tá voltando. E talvez o azul Klein esteja entrando exatamente nesse lugar agora. Por quê? Porque estamos vendo o retorno de coisas mais emocionais, mais táteis, mais impactantes, e é bem curioso ver e observar que isso chega bem no inverno, que geralmente é mais sóbrio e mais fechado. Então sim, gente, esperem sim um inverno com mais textura, com mais pelo, com mais couro, com mais verniz, com mais brilho, com mais cores e o melhor, com mais contrastes. E assim, também veremos, né, outros tons de azul, o ice, igual eu fiz essa mini vértice assim. Porque assim, o azul, ele não é uma cor que ela é bonitinha, sabe, fofinha, ela é sempre intensa, mesmo que seja ali com pouca intensidade, ela interrompe o look, né? Então a gente entende que a moda tá indo pra um lugar mais interessante, menos perfeito, que causa um quê de estranheza, e isso significa que teremos uma nova estética começando. Tá bom, gente, agora vocês têm todos os fundamentos e querem saber, como usar o azul Klein sem parecer uma fantasia? Esse é o maior medo das pessoas quando a gente traz essas cores muito saturadas e muito abertas, né? Porque as pessoas acham lindo nos outros, mas não conseguem imaginar na sua vida real aplicando ali um produto de moda que seja, enfim, azul, que seja alguma coisa mais criativa. Só que o segredo no styling é justamente em não tentar equilibrar demais essa cor. Por
quê? Porque o Azul Klein, por exemplo, funciona muito melhor quando ele vira protagonista. Traga num suéter, traga numa bolsa, traga numa bota, traga um ponto que será o protagonista do look, ou até um casaco azul extremamente intenso, uma sombra extremamente pigmentada azul, esmalte, inclusive estou vendo muito unha azul Klein. E diferente de muitas cores vibrantes, o azul Klein mantém uma sensação de sofisticação. Tem cores que quando elas são muito abertas, muito saturadas, com muita vibração, elas acabam perdendo essa sofisticação, mas o azul, por toda a sua história e por tudo que eu trouxe aqui pra vocês, sempre será uma cor extremamente sofisticada e o melhor funciona em todas as cores e paletas, né, das pessoas. E é muito interessante porque ele funciona tanto em looks maximalistas quanto em looks minimalistas. Então você pode trazer num look extremamente fashionista pra virar um impacto, mas também você pode trazer num look básico pra virar um ponto de tensão. E isso que torna o Azul Klein tão interessante, tão poderoso, porque ele chama a atenção, mas ele não é datado. Por isso que eu te falo, pode comprar à vontade, pode investir o seu dinheiro, que a gente pode ver, vai ano e volta ano. O azul sempre está em alta, não é uma cor aleatória, é uma cor intencional. Só que é importante a gente falar por que que o Azul Klein, ele volta exatamente agora, tá? Porque a gente precisa voltar com presença. Eu venho há muitos meses falando sobre curadoria, como que você traz ali um quê de não quero desaparecer na multidão e sim ali ser o eixo, né? Ser o magnetismo visual. E o azul, gente, ele traz muito isso. Por quê? Porque tá todo mundo cansado de parecer editado ao mesmo tempo, seguindo as mesmas referências do Pinterest, com a mesma cara e essa estética perfeita. Fala se o azul não traz uma agitação, se o azul não traz ali um olho que você pega ali, magnetiza na hora. Porque ele ocupa muito espaço e ele cria muito uma memória. Eu acho que isso é a sensação mais importante. Não sei qual que é o sentimento que você tem quando você vê uma peça azul. Gente, eu sou obcecada pro azul, ainda mais o Azul Klein. É uma cor que ela traz você pra perto, é uma coisa até meio espiritual, é muito interessante. Então você entende quantas coisas tem por trás de apenas uma cor? Tem uma sensação, tem uma presença, tem uma personalidade e talvez por isso que aquelas telas azuis de Yves Klein continuam tão fortes até hoje, porque elas fazem uma coisa que pouquíssimas imagens conseguem fazer atualmente, que é, elas obrigam você a parar. Então, se você tá aí querendo se posicionar como centro das atenções, querendo trazer cores para melhorar o seu dia a dia, porque a gente fica mais feliz com as cores, talvez o Azul Klein será perfeito para você, que pode ter certeza absoluta que você montando um look com ele, você se tornará inesquecível. E aí, meus amores, vocês usarão muito o Azul Klein em 2026 no inverno? Gente, eu particularmente, eu amo Azul Klein. Eu deveria até ter filmado, que tem uma wingsuit tá aqui atrás da Insider, que eu amo. Esse tom de azul, ele é tão lindo, ele cabe tão bem com o meu tom de pele, com cabelo preto, com cabelo ruivo. Tudo funciona com azul, igual eu falei, é muito democrático. E eu amo investir no azul, porque eu sempre me sinto poderosa. Realmente, o que traz por trás da história do azul nos deixa muito potente. Gente, muito obrigada por assistirem esse vídeo até o final. Se você gostou desse vídeo, dá muito like pra me ajudar muito. Comenta, nem que seja um coraçãozinho pra me ajudar. Já dá muito hype aqui embaixo pra ajudar o canal. E, óbvio, já se inscreva, que toda segunda, quarta e sexta saem vídeos inteiramente grátis pra você aprender moda comigo. Já poste vídeo nos seus stories para aumentarmos cada vez mais a nossa comunidade gostosa e inteligente. E claro, me siga também nas minhas redes sociais, que todas elas são Marcela Carrasco, Instagram e TikTok, que eu estou diariamente postando notícias de moda pra vocês. Obrigada por tudo, meus amores. Até o próximo vídeo. Amo vocês e até a próxima. Um beijo. Tchau!